Meus amigos, estamos de volta para mais uma aula de Direito Constitucional para o concurso de escrevente técnico judiciário, TJSP 2021. Não sei se vai ser 2021. Vimos aí algumas notícias, né, sobre as suspensões aí dos prazos dos concursos anteriores, mas a realidade é a seguinte: enquanto não houver edital, você estuda com calma. Quando houver o edital, você estuda com mais intensidade. Não parece difícil entender isso, né? Então, quando você está estudando para o concurso, se não saiu o edital, você vai se preparando com um pouco mais de calma. Depois que sair, aí você vai ver o que está faltando você aprender, o que está faltando você revisar. Então a ideia é essa. Estamos no artigo 5º da Constituição, estamos falando de direitos e garantias fundamentais, e a gente está ainda no inciso agora... Ah, eu sou ruim de números romanos, hein, gente? No inciso 46, ó. Professor, você sabe direito, mas não sabe números romanos, é verdade. Né, ó. Então, inciso 46 da Constituição, estamos no artigo 5º, Direitos e Garantias Fundamentais. Agora, a gente, só para lembrar, né, nos vídeos passados a gente viu algumas coisas aqui sobre a parte penal. Aliás, a gente vai para o inciso 45 primeiro. Né? O inciso 45 diz assim, ó: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do patrimônio transferido. Então aqui algumas informações importantes. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Isso aqui tem a ver com direito penal também, tá? Por quê? Veja só, se eu cometi o crime, somente eu posso ser preso. Essa é a ideia. Então não tem como alguém cumprir essa pena por mim. Então não existe a possibilidade de o crime tendo sido cometido por mim, que o meu pai, que a minha mãe, que o meu irmão, que a minha esposa, que qualquer pessoa cumpra essa pena por mim. Então, se existe uma determinação judicial para a prisão de alguém, para que aquela pessoa seja retirada da sociedade, aquela pessoa é que de fato terá que ser retirada da sociedade. E isso é muito importante que você saiba, também porque imagine que alguém está condenado a 30 anos de prisão, e aí no primeiro ano a pessoa morre. O que acontece com essa pena? O processo termina e essa pena termina. Tá? Então essa é uma ideia importante que eu quero que você tenha. Não é possível que, nesse caso, a pessoa que tinha 30 anos para cumprir de pena, não é possível que nessa situação o Estado vá atrás da esposa, do filho, da filha, dizendo o seguinte: ó, o seu pai estava devendo aqui 30 anos de prisão. Como ele morreu no primeiro ano, faltam 29. Quem é que vai querer cumprir? Você vai vir? Você vai ficar um tempo depois? Né? Então veja, isso não pode. Então nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Então se eu cometi o crime, somente eu posso ser preso. Jamais para o crime haverá a indicação de que outra pessoa vai cumprir a pena no lugar de quem deveria realmente ser preso. Só que, independente disso, as consequências do crime, por exemplo, o dever de reparar o dano, ele pode ser estendido para os familiares. Então veja só, qual que é a ideia, portanto? Então, o cumprimento da pena, a minha retirada da sociedade, só pode acontecer com relação a mim. Então, se eu cometi o crime, eu devo ser retirado da sociedade. Só que tem uma coisa importante. Além de você ser obrigado a ficar preso, existem outras coisas que a condenação criminal traz como consequência. Uma das consequências é a pessoa que foi condenada ter a obrigação de reparar o dano. Então, olha só, reparar o dano. Então, é lógico, existem danos que são irreparáveis. Aí você até pode transformar isso numa indenização. Mas pensa o seguinte: houve um furto de um telefone celular. Se a pessoa foi condenada, além de ela cumprir a pena, ela tem a obrigação de pagar o equivalente ao dano sofrido. Portanto, a primeira coisa que eu quero que você entenda é: a obrigação de reparar o dano, ela existe. Então você foi condenado, você tem a obrigação de reparar o dano. Só que, veja só, o que a Constituição vai dizer aqui? Podendo a obrigação de reparar o dano ser estendida aos sucessores e contra eles executadas. Claro, até o limite do valor do patrimônio transferido. Veja só. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é: a prisão vai ser só do criminoso. Mas a consequência do crime não é só a prisão. A consequência do crime também é o dever de reparar o dano. Também é uma outra consequência do crime a decretação do perdimento de bens.
Então você pense o seguinte, alguém que porventura roubou, furtou, seja lá o que for, um veículo, e esse veículo agora está com o filho. Então a pessoa morreu, furtou lá ou roubou um carro, e o carro agora está com o filho está usando, né, o veículo. Se o pai foi condenado, ele é condenado a ficar preso, ele é condenado a reparar o dano, e também ele pode perder bens que foram produto daquele crime. Então veja só, qual que é a ideia? A Constituição quer dizer assim, nenhuma pena vai passar da pessoa do condenado. Então, da pessoa do condenado, certo? Da pessoa que realmente cometeu o crime. Só que, se houver algum valor para ser reparado, isso pode ser cobrado dos herdeiros. Se houver algum valor a ser perdido, ou seja, a ser entregue ao Estado, esse bem também pode ser decretado o seu perdimento, a sua perda, não é perca, hein? Pelo amor de Deus, hein? Ah, decretou a perca de bens, não, decretou a perda dos bens, né? Então a decretação da perda de bens também pode acontecer em relação aos herdeiros. E a Constituição ainda diz assim, até o limite do valor do patrimônio transferido, o que significa, se eu herdei 500 mil reais e o meu pai fez besteira e eu tenho que reparar o dano por ele, o quanto eu vou ter que reparar? O quanto ele me transferiu, os 500 mil reais. Então vamos escrever isso de um jeito melhor? Então olha só. 1. A pena, e aqui pena pode ser a prisão, né, a reclusão, né, a gente pode ter a prestação de serviços à comunidade, qualquer pena, então a pena, no sentido geral, no sentido genérico, só pode ser aplicada para quem cometeu o crime. Ponto. Isso é uma verdade. Segunda verdade. As consequências do crime são, olha só, a aplicação da pena, que a gente já viu que só pode ser ao condenado. Além disso, a obrigação de reparar o dano, e também a gente tem a decretação do perdimento de bens. Então pense que você está com um bem que é produto de um crime. A justiça vai dizer que você vai perder aquele bem. É lógico, não é seu, né? Você está com aquilo porque houve um crime anterior. Aquilo não é seu, né? Então qual que é a ideia? Então olha só, as consequências de um crime são a aplicação da pena, que só pode ser feita para quem foi condenado, a obrigação de reparar o dano, que pode ser cobrada tanto do condenado como de seus herdeiros, e o perdimento de bens, que segue a mesma dinâmica, que pode ser cobrada tanto do condenado como dos seus herdeiros. Então a questão importante aqui, primeiro, é a aplicação da pena. Por quê? Porque no caso da pena, ela só vai ser aplicada ao condenado. Ponto. Já para reparar o dano ou para decretar o perdimento de bens, e veja, reparar o dano é pagar uma indenização, tá? Só para que você entenda. E decretar o perdimento de bens é o cara que está com o celular na casa dele e esse celular tem que ser devolvido para quem de direito, né? Para quem é o dono. Então, a obrigação de reparar o dano e também a decretação do perdimento de bens, tudo isso pode passar para os herdeiros. Só que com uma observação. Os herdeiros não podem ser cobrados por valores superiores aos valores que eles receberam de herança dessa pessoa que foi condenada e já morreu. Essa é a ideia importante. Os herdeiros não podem ser cobrados por valores superiores aos valores que eles, herdeiros, receberam de herança dessa pessoa que foi condenada e já morreu. Então agora a gente lê de novo, ó, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, ou seja, a pessoa que cometer o crime é ela que vai presa, é ela que vai prestar serviços à comunidade. Ponto.
Então, jamais por um crime um filho vai cumprir a pena no lugar do pai, ou o pai vai cumprir a pena no lugar do filho. Isso jamais vai acontecer. A Constituição não permite que isso aconteça. Ponto. Além disso, a gente tem a ideia de que, como consequência do crime, a gente tem duas coisas: a obrigação de reparar o dano e também a decretação do perdimento de bens. Essas duas situações, elas podem ser cobradas tanto do condenado como dos seus herdeiros. Só que olha só, se for cobrada dos herdeiros, sucessores aqui, herdeiros, tá? Eu acho que é importante que você entenda isso. Acho que é uma expressão importante para você entender aqui, né? Então olha só, a decretação do perdimento de bens e a obrigação de reparar o dano, ela pode ser feita também contra os herdeiros. Só que aí tem uma coisa, os herdeiros vão pagar até quando? Os herdeiros vão pagar até o limite da herança que eles receberam. Então pense que os herdeiros receberam 500 mil reais de herança, os herdeiros, se tiverem que pagar alguma coisa, se o pai morreu devendo isso, os herdeiros podem ser obrigados a pagar até esse limite, que é o limite do valor que eles receberam como herança. E aí, qual é a ideia? Então, olha só, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser, nos termos de lei, estendidas aos herdeiros, aos sucessores e contra eles, contra os herdeiros, executadas. Executadas aqui entenda como cobradas, né? Então essa é a ideia. Portanto, amigos, esse aqui não é um inciso exatamente fácil, tá? Professor, mas eu já entendi. Então, você entendeu porque o professor é bom, né? Mentira, eu falo isso, o pessoal fica louco, né? Mas assim, a questão importante é de você entender isso. Então, a pena é só para quem foi condenado. E a consequência do crime? Tem outras consequências que não seja a própria pena. Quais são essas consequências? A obrigação de reparar o dano e também a decretação do perdimento de bens. E a obrigação de reparar o dano e o perdimento de bens pode ser cobrado dos herdeiros. E qual é o limite para os herdeiros pagarem? O limite é o valor da herança recebida. Não estou dizendo que tem que ser pago o valor da herança, porque imagine o seguinte, que o preso lá deixou uma dívida de 100 mil reais, mas a herança foi de 500 mil, então tira-se 100 mil desses 500 mil, sobram para os herdeiros 400 mil, tá? Agora a gente vai para o inciso 46. Ó. A lei regulará a individualização da pena, ou seja, a gente acabou de falar aqui que a pena não vai passar da pessoa do condenado, certo? Ou seja, quem cometeu o crime é a pessoa que tem que ficar presa. Agora a Constituição dá um passo a mais, no inciso 46, e diz assim, a lei regulará a individualização da pena. Sabe o que é isso? Só para que você entenda. Isso não vai cair exatamente no nosso concurso, mas para que você entenda. Quando uma pessoa é condenada, se ela for um réu primário, essa pessoa vai ter uma pena. Se ela já tiver cometido aquele crime em outras vezes, ela será uma pessoa reincidente. Ela incidiu novamente naquela prática criminosa. Então a pena dessa pessoa vai ser maior. Se a pessoa confessou o crime, a pena dela vai ser reduzida. Então vejam, são situações em que a lei, e aqui a lei entenda para nós o Código Penal, eu não preciso nem marcar aqui, mas apenas para que você entenda. Então, no nosso caso, a lei, Código Penal, regulará a individualização da pena, ou seja, cada condenado pode ter uma pena diferente em razão das suas situações peculiares. Ou seja, se for primário, a pena será menor. Por exemplo, tá? Se for reincidente, a pena será maior. Então, a lei regulará a individualização da pena. É mostrar que cada indivíduo vai ter um tipo para que ele realmente pague pelo que ele fez, mas de acordo com as suas condições. Se ele for um idoso, a pena vai ser uma. Pode inclusive ser uma pena diferente. Se ele for uma pessoa reincidente, vai ser outra. Se ele for uma pessoa que é ré primária, então não teve nenhum antecedente, a pena vai ser outra. Então isso estará na lei.
para que você não tenha a ideia de que todo mundo que cometeu o mesmo crime merece a mesma pena, porque pode ser que uma dessas pessoas esteja cometendo aquele crime pela primeira vez. Agora tem o outro que é freguês da cadeia, né? O cara já está lá na cadeia, o cara conhece até o carcereiro, o cara já vai lá e ele já sabe tudo que ele tem que fazer, ele chega lá e vira o dono da cadeia. Por quê? Porque ele está acostumado a ser preso, né? Então é claro que essa pessoa que é o dono da cadeia, que já foi preso várias vezes, a pena dele sempre precisa ser maior. Então essa é a ideia. Então olha só, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, ou seja, podem ser criadas outras, mas as seguintes penas. Ó, e agora a gente vai ver aqui quais são as penas. Privação ou restrição da liberdade, que é realmente ficar na cadeia, né, no presídio. Além disso, a perda de bens, então você pode ter uma pena de perda de bens, você pode ter uma pena de multa, você pode ter uma pena de prestação social alternativa, que é aquela questão de prestação de serviços à comunidade, por exemplo, e você pode ter também a suspensão ou interdição de direitos. Por exemplo, alguém que é um funcionário público. Esse funcionário público, ele fica impedido de exercer a função pública por um tempo. Então pense o seguinte, você é um escrevente, cometeu um crime como escrevente, uma das consequências da sua condenação vai ser a suspensão ou a interdição do direito de ser um servidor, de ser aprovado e tomar posse, de ser aprovado não, né, mas de tomar posse no outro concurso público, por exemplo. Então, essa é a ideia. Então, veja só que aqui a Constituição traz ideias de quais são as penas. Ó, pena de privação ou restrição da liberdade, a pena de perda de bens, a pena de multa, a pena de prestação social alternativa e a pena de suspensão ou interdição de direitos. Uma outra situação, por exemplo, a pessoa que é condenada num crime de trânsito, uma das consequências é a suspensão do seu direito de dirigir. Então veja só, isso é algo que a gente tem muita noção, a gente tem contato com isso. Então a Constituição está dizendo o seguinte, que a lei vai dizer a individualização da pena, ela vai regular essa individualização da pena. Então nós teremos uma lei que vai dizer se a pessoa é primária, vai ter uma pena, se ela é reincidente, vai ter outra pena, se por exemplo for idoso, vai ter a indicação da possibilidade de uma outra pena, ok. Além disso, a Constituição traz para você quais são os tipos de penas que podem ser adotados. E veja só, quando a Constituição traz isso e dá a indicação de entre outras, significa que podem ainda ser criadas outras penas. Tá? Mas, a princípio, o que é importante para você para o concurso é entender que são esses 5 tipos de pena que nós temos. Tá? Privação ou restrição da liberdade, que é você ficar realmente preso, né? Você ficar fechado no ambiente prisional, perda de bens, multa, prestação social alternativa, que é a prestação de serviços à comunidade, e também a suspensão ou interdição de direitos, tá? Meus amigos, a gente volta em tantos outros vídeos, você sabe que eu tenho a turma de exercícios por R$10 por mês, tenho falado bastante aqui da turma de exercícios, alguns alunos quando entram, eles até me perguntam, está aberta ainda a turma de exercícios? Sempre estará aberta, então a gente já tem 2 grupos do WhatsApp, né? Um grupo com 100 e poucas pessoas, um outro grupo, grupo 2, eu acho que com 80 e poucas pessoas, então existem várias pessoas já que estão nesses grupos, eu sempre sou muito agradecido a vocês que estão lá nesses grupos. Você pode entrar. Mas o que é essa turma de exercícios? No fundo, eu mando para você, a cada sexta-feira, um conjunto de 20 questões e respondo para você essas questões com um gabarito e com um vídeo no domingo. Então você recebe na sexta as questões 20 e depois eu te mando o gabarito no domingo. Se você quiser entrar a partir de julho, você recebe só o material que foi produzido em julho. Se você quiser, e é o mais aconselhável, tudo o que já foi feito de abril, maio, junho e julho, você também paga R$10 para cada um desses meses. E depois você sempre vai pagar R$10. Os grupos, eu tenho percebido que as pessoas têm gostado, né? Eu deixo fechado os grupos para a gente não ter discussão de bom dia, boa tarde, boa noite, mandar foto de cachorro, essas coisas, porque o objetivo é estudar, né? O objetivo é só esse, é uma forma de eu me comunicar com você. Para as pessoas que perguntam, quando você quer ter acesso a tudo, eu mando para você um link, e nesse link você já tem acesso aos meses de abril, de maio, de junho e também de julho. E depois todas as outras postagens você recebe dentro do próprio grupo que eu coloco essas pessoas, né? Então você pode, se quiser, ter
ter acesso apenas ao mês de julho, mas se você também quiser, que é realmente o mais recomendável, você pode ter acesso a tudo que já foi produzido. É uma forma muito interessante de você conseguir fazer uma boa revisão. O que é tratado nessas turmas de exercícios? São de questões objetivas e também afirmações, para você saber e ter a competência para julgar afirmações enquanto você está fazendo a sua prova, porque isso também é de suma importância. Então, meus amigos, eu agradeço muito a você que está aqui, a você que se inscreveu no canal, a você que curte, que comenta, que compartilha, a você que tem a paciência de assistir às propagandas, porque isso ajuda muito este professor. Eu só tenho palavras de agradecimento a todos que estão aqui, e você sabe, eu adoro estar aqui. Eu volto em tantos outros vídeos. Tchau!